Bem-vindos a este programa da Associação de Futebol Ponta Delgada TV. Neste programa vamos falar sobre desporto, vamos falar sobre desporto jovem e vamos falar sobre o futebol feminino. Futebol feminino que esta semana recebeu uma boa notícia, que foi sem dúvida alguma a convocatória de duas atletas pertencentes ao nosso centro de treinos da Associação de Futebol Ponta Delgada, Matilde Roias e também Inês Simas. Foram convocadas para a seleção sub-15 para um estágio que vai decorrer em Quiaios, mais precisamente na zona muito próxima ali da Figueira da Foz. Esta convocatória tem a ver muito com o trabalho desempenhado por estas duas atletas, tem sido bastante meritório, tem estado a Federação Portuguesa de Futebol muito atenta a estas duas atletas e a outras atletas, colegas delas, e portanto um trabalho também que vem ao encontro de todo o trabalho que tem sido feito por parte da equipa técnica da Associação de Futebol Ponta Delgada, o seu selecionador, os seus adjuntos, a equipa de enfermagem, a equipa médica, todo o staff que tem acompanhado esta seleção feminina da Associação de Futebol Ponta Delgada para projetar o futebol feminino a nível da região e para que mais atletas possam ir ao encontro também e aquele patamar que toda atleta sonha, que é estar a representar o nosso país com a camisola das esquinas. Nesta tarde, para falarmos um pouco sobre esta convocatória, temos, como já disse, a Inês Simas e a Matilde Roias. Para me acompanhar também nesta entrevista temos o André Medina, aqui um homem que faz parte da casa, um homem da comunicação social aqui, da comunicação da Associação de Ponta Delgada. E para isso vamos arrancar com as perguntas para as nossas duas ilustres convidadas. Neste caso o André vai fazer a primeira pergunta à atleta que... A minha primeira pergunta vai ser dirigida à Matilde, porque vai se estrear numa seleção nacional, é a primeira vez que foi convocada para integrar um estágio da seleção nacional, e então eu gostaria de saber como é que tu te sentiste quando soubeste a notícia, qual foi a tua primeira reação? Foi uma notícia sem dúvida marcante na minha vida e a minha reação foi chorar e berrar. Estava no ensaio da dança e o Mr. Rogério ligou, mas eu não tinha um contacto dele e então desliguei. Depois ele ligou novamente e eu lá atendi. Depois, quando ele disse-me aquilo, eu larguei o telemóvel e simplesmente fui lá para dentro a chorar e naquele momento acabou o ensaio. Depois liguei para a minha mãe e a minha mãe não acreditava. Pensava que era mentira. Depois eu fui para casa, ligou o meu irmão, também não acreditava. E depois, olha, acreditou. Foste convocada pela primeira vez, com apenas 13 anos de idade, Sim. para uma seleção de sub-15. Estavas à espera de ser convocada tão cedo para uma seleção nacional? Não tinha nenhumas expectativas. Quais eram os objetivos que tinhas definido no início desta época? Eu quero fazer isto, até acabar a época. Eu queria ir para a seleção, mas não tinha na mente que ia ser convocada. O meu objetivo era mais a nível dentro do clube de Benfica, mas seleção nacional não tinha pensado. Neste caso a Matilde pertence ao clube que é a Escola de Benfica Açores. Sim, mas só que tem o nome Sport Clube. Um Sport Clube. E, portanto, gostas de praticar desporto? Gostas de estar nessa escola? Sim, gosto. Foi lá onde iniciei muitos dos meus objetivos e sonhos, foi nesse clube. Muito bem. Inês, tu és repetente nestas coisas, portanto, já é a quarta convocatória. Mesmo sendo repetente e já conheces a forma como se trabalha na Federação Portuguesa de Futebol, que não é fácil, uma moça tão jovem ir dos Açores para o continente, onde o recrutamento é muito grande. Mas esta quarta convocatória ainda te causa algum nervosismo ou não, Inês? Causa sempre, nós nunca estamos à espera de ser convocadas e é sempre o nervosismo estar lá para darmos o nosso melhor e sermos sempre melhores naquilo que estamos a fazer e sempre melhorar. Olha, Inês, no início da época, porque já tiveste as 3 convocatórias, esta é a quarta, no início da época passava um objetivo na tua cabeça, passava por objetivo ser convocada novamente para a seleção? É claro, quando nós somos a primeira vez teremos sempre aquele objetivo de chegar lá outra vez e chegar lá ao topo, mas é muito difícil. Muito bem. André, continuamos com a Matilde. Eu gostaria também de saber como é a tua primeira vez, vais viajar, vais estar num grupo de trabalho diferente, que são no total 40 jogadoras que foram convocadas, no total de 22 clubes que vão estar em representação. O que é que tu estás à espera de encontrar e o que é que tu esperas aprender naquela semana de estágio? Espero aprender e abordar muito mais cultura no meu futebol e arranjar muitos talentos dentro daquela seleção e tentar dar o meu melhor e mostrar que nos Açores também existem muitos talentos. Sim, senhora. Inês, diz-me que
Qual é as principais diferenças que tu encontraste nas 3 convocatórias que tiveste? Quais as principais diferenças que encontraste em relação ao trabalho que se faz aqui no nosso centro de estágio, centro de treinos, aliás, e no próprio clube onde praticas, que já agora, para que todos nos ouçam e que saibam e que nos estão a ver, qual é o clube? É a Associação de Clube de Futebol Pauleta. E gostas? Gosto muito, estou lá desde os 5 anos e foi onde cresci e aprendi a jogar futebol. Tem sido uma boa aprendizagem da tua parte na escola de futebol Pauleta? Sim, tem sido, todos os anos aprendo mais coisas e o meu objetivo é sempre melhorar cada vez mais. Pronto. E agora falamos das diferenças, não é? As diferenças entre a escola Pauleta, que é uma grande escola, que sabemos, não é? O centro de treinos da Associação de Futebol Ponta Delgada e o que encontras na Federação. É completamente diferente. Nós lá temos as melhores do país. É sempre uma competitividade maior e os treinos são baseados naquilo que nós conseguimos fazer, que já é muito, já é completamente diferente. Não é aquele futebol que toda a gente pensa que as raparigas não jogam, que é tudo ao monte. Ali não, ali já se joga muito. Olha, Inês, e nunca sentiste agora de onde é que vem esta viúva dos Açores e tal, que nós não estamos muito longe, como é que é isto? Como é que a Inês chega aqui no meio de milhares de jovens já da tua idade? Já senti muita vez que nem sequer conhecem o que é que são os Açores, portanto é complicado elas perceberem também de onde é que nós vimos e qual é a nossa realidade. Conclusão, levando o desporto para o continente, aquilo que tu sabes aqui da Ilha de São Miguel e dos Açores em si, para o continente, também fazes um bocadinho de projeção dos Açores. Também faço, porque muitas não conhecem e nós falamos um pouco sobre isso, sobre tudo o que há aqui, o que não há, o que é diferente, as diferenças que há entre ser uma cidade enorme, como por exemplo é Lisboa, onde tem muitas atletas, e nós aqui, que temos tudo muito mais tranquilo, sem aquelas pessoas todas numa cidade, aqui é muito mais calmo. Muito bem, André, e agora a Matilde é um caso que vai a primeira vez, como é que vai ser? Exatamente. Como tu vais acompanhada de uma cara amiga, conhecida, estás habituada, já partilhaste o relevado várias vezes em diversas situações, em jogos contra, em jogos da mesma equipa. Achas que o facto de teres alguém com quem ir, não ires completamente sozinha, vai tornar mais fácil o tempo que vais estar lá em que tens que mostrar o teu valor e queres certamente mostrar que estás ali e é para ficar e é para voltar? Sim, porque ela é uma atleta de referência. É isso, é uma referência para mim e vai-me ajudar imenso e vai-me dizer o que é que a gente vai fazer, o que é que vamos aprender e ela já esteve lá e já tem muita experiência e vai-me ajudar imenso porque eu não vou sozinha, portanto vai ser sem dúvida muito melhor. Olha, Inês, e tu, como mais experiente, são 4 convocatórias, já conheces o balneário, já conheces as pessoas, já conheces como as coisas funcionam. Vai ser uma ajuda muito importante da tua parte para a Matilde, claramente. Vai, porque eu sei o que é que eu senti quando fui sozinha a primeira vez. Para mim foi muito difícil. Eu não sou uma pessoa muito extrovertida, sou muito envergonhada e foi muito difícil da primeira vez indo sozinha. Da segunda vez já foi uma colega daqui comigo e foi muito mais fácil. Muito bem. Sentiste que houve uma, por parte da equipa técnica, dos treinadores e do staff Sim, de lá, eles dão muito apoio. conseguiram, como é que eles conseguem gerir um grupo tão grande, são 40 miúdas, neste caso, que vêm de todos os pontos do país praticamente, como é que eles fazem essa gestão, de ter a certeza que toda a gente é ouvida, toda a gente tem o seu tempo e toda a gente é observada da mesma maneira? Eles são muitos, normalmente são 10 pessoas, por isso é muita gente e eles conseguem estar atentos a todos e é o que é que acontece. Muito bem. Inês, esta coisa de jogar futebol para uma rapariga, para aquelas colegas também de escola, deves transmitir isso na tua escola, para as tuas colegas, claramente, e aquelas que nunca praticaram, se calhar, vamos um bocadinho atrás do que a Inês faz. Porque se ela faz, nós também vamos conseguir. Essa tua inspiração pelo futebol vem de onde, Inês? Vem de casa. Toda a gente em minha casa gosta muito de futebol e o meu pai foi jogador e foi treinador e a minha irmã também, sempre desde pequenina que jogou futebol e isto veio de casa. Por isso é que eu diria que filho de peixe sabe nadar. E o facto, o teu pai, que foi um belíssimo jogador, foi um belíssimo treinador, esteve sempre ligado ao desporto, desde os anos que eu o conheço. Quando chegas a casa agora, por exemplo, vais ao continente, quando chegas, ou de um jogo, ou de um treino, qual é a observação que o teu pai te faz? Ele tenta sempre dizer as coisas que eu tenho a melhorar e dar-me sempre todos os conselhos de tudo o que ele sabe e é isso. Digamos que tens mais que um treinador. Tenho mais um. Tens mais um, portanto, isso já é um meio caminho andado, não é?
Pois, era isso, Inês, que realmente tem sentido na própria escola, tem sentido por parte das tuas colegas a ambição de poderem vir a ser jogadoras de futebol também? Eu não tenho muitas que gostem de jogar futebol, mas na escola toda há muitas que têm medo de jogar com os rapazes ou têm medo das pessoas pensarem porque é que elas fazem isso, não é um desporto para raparigas. Mas elas agora já percebem mais e já me conhecem há muito tempo e sabem que já é normal. Nesse sentido, achas que, sabemos que o desporto, o futebol neste caso, é uma área um bocado complicada às vezes para uma rapariga, para entrar, para se integrar. Achas que aquilo que tu estás a fazer, a projeção que dás no mundo dos Açores, a nível nacional agora neste caso, achas que o processo, a tua evolução no mundo do futebol pode servir de inspiração não só para os teus amigos, as raparigas da tua idade, mas também aquelas mais jovens que estão ali, não sabem se começam, se não começam, têm algo em receio? Achas que a mensagem que tu transmites é possível, vão à luta, que há lugar para todos? Sim, isso é assim. Nós temos no nosso centro de treinos meninas com 5 anos, 6 anos, que foi quando eu comecei, e ver raparigas mais velhas já atingir estes objetivos deve ser uma grande inspiração. E a mesma pergunta para ti, aqui, por exemplo, vais agora pela primeira vez a um estágio da Seleção Nacional, achas que quando voltares, ou vamos supor que depois consegues ir mais uma ou outra vez, como no caso de Inês, achas que a experiência que tu vais conseguir adquirir lá, tanto a nível técnico, mesmo a nível de conhecer as andanças, conhecer todos os processos de um estágio, pode servir depois para ajudares as tuas amigas e outras jogadoras que aparecem no estágio aqui da nossa associação, que têm também o mesmo objetivo e têm o mesmo sonho? Sim, acho que vai trazer para cá a cultura, como para lá também leva cultura cá de Açores. E acho que quando eu vier, elas vão ter curiosidade de como é que é as coisas lá e saber as diferenças que há cá entre lá. Acho que vai ser uma boa oportunidade de saber. Olha, Matilde, tu vives distante do concelho de Ponta Delgada. Mais fácil para a Inês, porque o meio é maior, tu vives na zona de Ponta Gassa, certo? Sim, exatamente. É um meio pequeno, uma freguesia muito grande, mas um meio mais pequeno. Como é que tu sentes, como é que as pessoas te falam em Ponta Gassa do futebol feminino? Falam, antes, quando eu estava no Botafogo, futebol é para rapazes e eu devia estar na dança. Mas eu estava lá, mas depois quando eu fui para o Benfica, todas as pessoas já me conheciam e davam-me sempre força para eu continuar. E acho que lá naquela freguesia senti imenso apoio das pessoas. Olha, é só uma retificação, porque as pessoas quando te ouvem e dizem para o Benfica, será que ela está no Benfica? Não, a escola do Benfica. Sim, exato. Certo? Muitas pessoas dizem isso, mas está no Benfica de cá, está no Benfica de lá. Eu estou no Benfica de cá e depois as pessoas dão-me muita força porque sabem que eu consigo ir longe e acho que se eu não estivesse aquela freguesia é o meu ponto de força. Fazendo mais ou menos uma pergunta que foi feita à Inês, de onde é que vem essa inspiração, essa ambição e o sonho de ser uma jogadora de futebol profissional? Sem dúvida da família. O meu pai foi jogador e todos os meus irmãos foram, menos as minhas irmãs, mas todos os meus irmãos foram. E o meu irmão Manuel foi o que me incentivou mais. Sempre que eu jogava de escola, a gente não ia para a rua porque a minha mãe não deixava. Então íamos para o quarto dela, fechávamos a porta, brincava, mas depois a minha mãe dizia para a gente parar, mas a gente continuava. E depois, todos os domingos, depois do almoço, a tradição era ir para o campo jogar a bola. Inês, a relação entre praticar desporto, neste caso o futebol, e a parte escolar, consegues conciliar as duas coisas? Tem de ser. O meu trabalho é ser estudante e eu tenho que fazer isso com o máximo rigor. Tento sempre conciliar muito bem as duas coisas e o horário também não é assim muito complicado, por isso dá perfeitamente. Consegues conciliar e consegues... Os estudos não ficam para trás aqui, correto? Nunca ficam para trás, porque sei que se algum dia o futebol não der, o que eu tenho são estudos e é o que eu preciso para a minha vida. Olha, Inês, quantos treinos fazes por semana no teu clube, neste caso na Escola Paulete? Faço 3 treinos por semana e o jogo ao sábado. E o jogo ao sábado, portanto, 3 treinos por semana, o jogo ao sábado e depois o centro de treinos ao domingo, correto? Certo. Estamos a falar em 5 treinos, podíamos dizer 4 treinos e um jogo. Isso dá-te tempo, não te tira o tempo para os teus estudos? Não tira, porque primeiro é uma coisa que eu adoro fazer e nunca iria deixar de estudar ou deixar de jogar futebol para conciliar as coisas.
e os estudos estão em primeiro lugar, mas tento sempre conciliar as duas coisas e nos dias em que não tenho treino tenho que aproveitar ao máximo. Fazendo mais ou menos a mesma pergunta, qual é a tua estratégia para conseguir equilibrar as duas coisas? Às vezes é preciso faltar um treino para estudar ou consegues sempre equilibrar as coisas e manter um bom renível e um bom aproveitamento em ambos? Desde que estou no futebol, eu nunca falta um treino para estudar. Se a gente quer, a gente consegue e eu consigo conciliar perfeitamente as duas coisas. A ajuda da minha mãe também em casa e se a gente consegue, a gente quer, eu consigo conciliar perfeitamente as duas coisas. Inês, o que esperas encontrar neste estágio em Quiais? Espero encontrar muitas jogadoras que vêm de baixo, agora são mais novas que eu, com muita qualidade, porque eu já tive a oportunidade de ver alguns jogos e está a crescer cada vez mais. A qualidade está a aumentar cada vez mais no nosso país. Como é o caso da Matilde, que é uma estreante, que vem de uma idade inferior, que certamente está preparada para dar show, digamos, e provar o seu valor, e o objetivo será certamente poder voltar no próximo estágio. Sim, acho que eu tenho talento suficiente para ir lá e mostrar o meu talento lá e espero encontrar lá também muitas jogadoras da minha idade e conseguir mostrar. Muito bem, Inês, tua referência no futebol? Tens algum ídolo no futebol? Estou na escola do Pauleta e sempre foi um grande ídolo, mas o maior ídolo é Cristiano Ronaldo. Muito bem, e podia ser o teu pai também? Podia. Podia ser, e talvez, que é, claro, é pai, não é? Sim, é o meu pai. Mas acho que a pergunta é bastante interessante, porque, sem dúvida alguma, o Pauleta é um embaixador do futebol açoriano, por esse mundo fora, sem dúvida. E tu? O Messi. O Messi, muito bem. Também escolheste muito bem. E claro, também Na família, a influência da família. o meu pai e o meu irmão. Tal e qual como disse, esta influência da família, que é muito importante. A educação em casa é muito importante para se transmitir depois os valores também no desporto. Nós vamos terminar esta Só, eu entrevista. queria acrescentar só uma pergunta. E no futebol feminino, tens alguma referência, alguma jogadora que te encanta? Tem a Ana Borges e a Marta. E tu? É a Marta também. Muito bem, nós vamos terminar. Isto é uma pequena entrevista para também apalpar um bocadinho do que é que vocês sentem e este bichinho do futebol e também porque estamos na época natalícia. E entretanto, eu pedia a cada uma de vocês, mas agora por ti, Inês, que é uma mensagem que deixes para todas as miúdas, todas as raparigas que estão na nossa sociedade, que gostariam de praticar futebol, tal e qual como tu. Qual é a tua mensagem mais importante que tu achas que deves deixar para essas mesmas colegas? Que elas não tenham medo de fazer aquilo que os outros acham que não é exatamente o que elas devem fazer. O futebol nunca foi para raparigas, agora cada vez mais é, mas elas nunca tenham medo de ser diferente. E tu, Matilde? A minha vem da referência do Bruno Lage, que ele disse, se eu consigo, vocês também conseguem. Muito bem. E agora, uma mensagem de Natal. Cada uma de vocês deixar uma mensagem de Natal. Todo o desporto em geral e podem deixar até para as vossas famílias. É muito interessante. Uma mensagem de Natal, Matilde. Merry Christmas. Muito bem. Inês. O mais importante no Natal nem sempre são os presentes como nós, crianças, gostamos. O mais importante é a família e as pessoas que nós gostamos. André, a nossa entrevista está a chegar ao fim. Está. Eu penso que foi espetacular esta parte, quer a Inês, quer a Matilde. Estou muito à vontade. Muito à vontade, parece que já são umas profissionais de futebol. Não são como se estivessem com uma bola nos pés. Parece que já têm uma bola nos pés, tudo isso para elas é muito fácil, jogar futebol para vocês é muito fácil e dar entrevistas também está a ser muito fácil. Portanto, o que eu espero e que vos desejo é que vocês tenham um bom comportamento neste estágio, que vocês consigam espanar tudo aquilo que vocês têm conseguido fazer aqui na ilha, consigam levar o nome dos Açores mais longe, porque os Açores agradecem por vocês fazerem isso, que vos corra tudo muito bem, que fiquem realmente, que desejo que as pessoas da Federação fiquem impressionadas com o vosso valor e para que o vosso caminho também seja um caminho bonito a nível de estudos, mas também muito interessante e muito bom a nível de futebol. Da minha parte, eu quero agradecer por terem estado aqui neste primeiro programa da Associação de Futebol Ponta Delgada TV. Faz todo o sentido de ter sido vocês. O André, que muito trabalho tem feito para que nesta parte da comunicação social dentro da associação tem tentado divulgar todo o vosso trabalho no futebol.
E da minha parte quero-vos agradecer, um agradecimento muito especial por terem disponibilidade de estar aqui e desejo-vos uma boa viagem para lá e para cá e que o vosso estágio seja fantástico, é aquilo que nós desejamos, ok? Nós é que Muito agradecemos. Obrigada. vocês Obrigada. e muito obrigado. André, as tuas notas finais. Eu queria também apenas então agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade para estarem cá e passarem um bocadinho do vosso tempo a falar connosco e apenas deixar uma nota de muito boa sorte, que não se deixem intimidar, porque às vezes é fácil, chegam lá e veem jogadoras que vêm do Benfica e do Sporting e às vezes é muito fácil deixarem-se surpreender e acabam depois, saem com aquela sensação de poderia ter feito mais, mas acabei por não fazer, sei que consigo fazer mais. É aquele do ditado, aconteça o que acontecer, voltem cansadas para casa, senão assim não será o mesmo. E atenção também, deixar uma pequena nota de procurem dar-se bem com as vossas colegas, podem até tornar-se eventualmente amigas, porque muitas delas são novas, algumas já não. É sempre importante, são amizades novas, são novas relações e cada pessoa tem sempre algo para nos ensinar, seja o treinador, seja uma jogadora, e é sempre bom estarmos abertos, não só para ouvir, mas também para transmitir aquilo que nós sabemos e todo dia e qualquer dia é sempre um bom dia para se aprender. Muito boa sorte para elas. Obrigada. Uma boa tarde para vocês, um bom Boa regresso, tarde. boas festas para todos vós. Obrigada igualmente. igualmente. Boa tarde.